Antes mesmo de o primeiro pecado acontecer, o mal já estava presente no lugar mais perfeito já criado. Existe uma lógica por trás da presença da serpente, que vai muito além de culpa e castigo. Mas, e se aquilo que parece ter sido a maior derrota do ser humano, fizer parte de algo muito maior? Afinal, se Jesus venceu Satanás e tirou o pecado do mundo, por que o mal e o adversário continuam ativos? Este vídeo traz uma visão do Éden por um ângulo pouco considerado. Eu sou Idevaldo Santos, e este é o canal Teologia Elementar Cristã, teologia de forma clara e objetiva. A harmonia original do Éden era um estado de perfeição funcional. Adão foi criado e qualificado como um ser muito bom, o que na teologia bíblica indica que ele era plenamente adequado ao propósito de Deus, vivendo em ordem e sem a consciência do mal. Ele era puro e inocente, mas sua pureza semelhava-se à de uma criança, uma ausência consciente do mal que ainda não se configurava como santidade. A autonomia racional para obedecer, ou não, viria com a maturidade devocional, exercida voluntariamente por meio do mandamento relacionado ao fruto, resultando em seu aperfeiçoamento. Essa instrução introduzia a possibilidade de alinhar-se à vontade divina, em oposição a um desejo próprio, antes inexistente. Assim, seu caráter seria forjado e consolidado pelo exercício de uma liberdade até então não experimentada. Neste cenário de equilíbrio, surge a figura da serpente, simbolizando Satanás, o perigo oculto que distorce a verdade para induzir ao engano e à destruição. Com sua astúcia característica, foi o agente promotor de todo o mal, comprometendo a relação do homem com Deus, com a natureza e consigo mesmo. Então surge a pergunta: por que a serpente estava no Éden? A presença da serpente no Éden foi providencial? A ironia dessa última pergunta não é sem sentido. Como expressou Martinho Lutero, o diabo é como um cão preso na coleira, e nas mãos de Deus. Exemplos bíblicos ilustram essa realidade, como o ódio dos irmãos de José, que resultou na preservação da família da qual viria o Salvador, e o ciúme de Penina que levou Ana a orar para o nascimento de Samuel. Nesses casos, o ódio e o ciúme, frutos do pecado promovido por Satanás, manifestados nas ações arbitrárias dos irmãos de José e de Penina, não apenas se voltaram contra ele, mas também contribuíram para o cumprimento do propósito de Deus. Isso ocorre porque Satanás não possui controle pleno, nem conhecimento prévio das consequências das ações humanas, especialmente no que diz respeito às obras da carne, resultantes do pecado que ele mesmo promoveu. A intervenção da serpente atuou diretamente sobre a racionalidade do homem, despertando uma vontade alternativa e instaurando um conflito moral. A partir disso, surgiu a tentação inclinada ao mal, algo que antes não se apresentava como uma possibilidade real. O mal não estava no mandamento, que apenas indicava o certo e o errado. O problema surgiu quando a serpente introduziu um falso valor moral, confundindo, seduzindo e enganando. Essa interferência maligna, se superada, contribuiria para o crescimento do homem Adão. Sua vontade deixaria de ser apenas um eco da vontade divina e passaria a ser uma decisão consciente e racional, afirmando sua identidade e sua perfeição, como ocorreu com Jesus. Em sua experiência terrena, Jesus enfrentou condições análogas às do primeiro homem, conforme o relato da tentação. No processo em que Adão falhou, Jesus prevaleceu, vencendo onde o primeiro homem sucumbiu. A analogia da provação de Jesus é idêntica à de Adão para o propósito de aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento não significa purificação do pecado ou ajuste moral, mas uma condição espiritual plena, que envolve a natureza humana em sua totalidade, espírito e corpo. É nesse mesmo sentido que Adão também seria aperfeiçoado. Por isso, talvez seja mais adequado perguntar: para que a serpente estava no Éden, e não apenas por quê? A Bíblia declara que Jesus morreu como cordeiro, uma morte expiatória pela qual tirou o pecado do mundo. Isso significa que ninguém, vivo ou morto, será condenado pelo pecado original que entrou no mundo, atingindo a humanidade. Mas surge uma questão: se Jesus venceu Satanás e tirou o pecado do mundo, por que ambos ainda atuam? Ao retirar a culpa e o juízo por aquele pecado cometido por Adão, Jesus garantiu a possibilidade de salvação a toda a humanidade.
É como se Deus colocasse cada indivíduo novamente no Éden, na posição de Adão antes da queda, diante da mesma decisão. Deus não seria justo se não houvesse igualdade de condições para que todos pudessem compreender o novo mandamento, anunciado pelo Evangelho, e assim desenvolver a fé necessária para a salvação. Esta teologia expõe o conceito do livre-arbítrio, explorado por Satanás para levar o homem à queda, e foi reciprocamente o caminho para a sua própria derrota. Ao induzir o homem ao pecado, Satanás de certo modo decretou sua própria derrota, foi como dar um tiro no próprio pé. Ele sabia que a morte de Jesus representaria a sua ruína. Isso se torna evidente no episódio da tentação no deserto, quando tentou desviar Jesus de viver como homem, o que inviabilizaria a redenção. Afinal, a inveja e o egocentrismo que ele mesmo havia semeado acabariam conduzindo as pessoas a rejeitar e a matar Jesus, selando assim sua derrota definitiva, já que não tinha controle sobre o livre-arbítrio humano. No livro de Esther, encontramos um paralelo simbólico fascinante. Amã, com sua posição privilegiada e sede de destruição contra o povo eleito, surge como uma figura de Satanás. Os judeus, sob a ameaça de extermínio, representam a humanidade, dependente de uma intervenção soberana para ser preservada. Mardoqueu assume o papel do defensor fiel, uma prefiguração de Cristo que atua em favor do seu povo. Esther, por sua vez, personifica a Igreja em sua postura de intercessão, sujeição e dependência absoluta diante do trono. No centro de tudo, o rei Assuero representa a soberania de Deus, que promove o livramento final. O desfecho é de uma ironia profunda. Amã encontra o seu fim, no exato instrumento de morte que havia preparado para o seu inimigo. Curiosamente, no livro de Esther não há milagres explícitos, profetas ou manifestações sobrenaturais diretas. O próprio Deus não é mencionado uma única vez. Ainda assim, sua mão está em cada detalhe. Isso revela que Deus não precisa se manifestar de forma extraordinária para exercer juízo. Ele governa silenciosamente, inclusive através de eventos comuns, decisões humanas e até intenções malignas. A ruína de Satanás tem início na redenção, e na restituição do ser humano a Deus, realizada por meio de Jesus na cruz. Sua derrota final ocorrerá na plena restauração da humanidade, quando o ministério do sumo sacerdote no santuário celestial for concluído, trazendo a remoção definitiva do pecado e o fim de todo o mal. Satanás e o pecado já estavam presentes no mundo, antes mesmo da queda do ser humano. No entanto, o pecado só passou a afetar efetivamente a humanidade após ser consumado pelo homem. Assim, para o cristão de hoje, a presença de Satanás e do pecado se assemelha à realidade enfrentada por Adão no Éden. E o mandamento permanece o mesmo: viver em obediência à vontade de Deus. Antes de encerrar, se você quer entender o verdadeiro conceito bíblico sobre o destino do salvo, acesse o link e assista ao vídeo O Cristão Vai Morar no Céu? Ou se preferir, visite o canal para conferir outros temas. Quer fazer algum comentário sobre este vídeo que você acabou de assistir ou sugerir um tema para os próximos conteúdos? Deixe sua opinião nos comentários. E se este vídeo foi relevante para você, compartilhe com alguém que também possa se interessar. Não se esqueça de deixar o seu like para que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem.